Pessoal, hoje eu tô em Lourdes, vou passar um dia e meio aqui e eu quero mostrar pra vocês como aproveitar melhor essa cidade. Se você tá vindo de peregrinação, o que você precisa ver lá no santuário e principalmente como aproveitar melhor para crescer na fé numa viagem igual essa. Então, não se esquece de se inscrever no canal se você gostar desse vídeo, compartilhar para seus amigos e vem comigo que hoje vai ser massa. Estamos indo aqui do outro lado da rua, nós estamos neste hotel aqui, olha que bonito, nosso hotelzinho. E agora aqui do lado, nós vamos ver o rio, que é o Gate de Pau. Olha ali, bichos! Olha os patinhos que a gente vai. Patinho! Olha, uma coisa é fato, ô cidadezinha bonita, hein? Ave Maria, irmão, chore! Bonita e cheirosa. É verdade, cheirosa. Ô, engraçado, toda cidade de Nossa Senhora é cheirosa, né? Eu acho que é ela, a Rosa, né? Fátima também é cheiroso. Fátima tem cheiro de oração. É. É aquele cheirinho que tem dentro de igreja. Verdade. Na cidade inteira. Diferente do vídeo anterior, esse não vai ser contado na sequência do que a gente visitou. A gente escolheu fazer um pouco diferente. A gente quer contar a história de Lourdes com base nos lugares que a gente visitou. Então nós vamos mostrar todos os lugares que você precisa conhecer, só que na ordem que eles foram construídos, para você entender não somente o que você precisa visitar, mas também como que Lourdes se tornou o que ela é. Então, para começar, uma das coisas mais bonitas da cidade de Lourdes é o Castelo de Lourdes. Quando você já chega na cidade, você já vê aquela coisa maravilhosa lá no topo, lá em cima, e já fica super curioso, querendo conhecer. O mais legal é que lá é um castelo realmente medieval, né, amor? E esses castelos na Europa são tão antigos que até a data de construção deles é um negócio não muito certo, né? O registro mais antigo desse castelo foi quando Carlos Magno sitiou ele no ano de 778. Então imagina só o tanto que é velho. E o legal é que, apesar do nosso tempo estar super corrido, nós conseguimos tirar um tempinho e subir nesse castelo. Pensa num povo Nutella, cara, subiu no... A Laísa já subiu um bom pedaço. A Laísa, cadê ela? Não tá mais na escada. Cara, a gente subiu o castelo de elevador, irmão. Vergonha da profissão. Você é vergonha da profissão! E tem eles fizeram várias estruturas, várias maquetes medievais de algumas cidades, com jardim, com casinha, só pra gente ter uma noção de como que era antigamente, em cima desse castelo. Lá também tem capela, tinha quarto, uma coisa bem reconstruída de como era na época. Ele fica situado numa parte alta, no centro da cidade. E isso tinha um motivo. Antigamente, nos períodos medievais, cada cidade era como se fosse um mini país. Então existiam guerras entre cidades. Então, se acaso acontecesse de a Lourdes ser atacada, a população de Lourdes corria para o castelo, porque ficava no centro e no alto, então atrapalhava quem estava atacando. E aí toda a população estava protegida e se ela precisasse ficar lá por alguns dias, ela tinha a estrutura necessária para poder passar ali algum tempo enquanto a cidade estava sendo sitiada. E o legal é que dá pra você ver que realmente ele, além dele ser uma fortificação, ele tem até uma ponte elevadiça, então é um local extremamente seguro e ali viviam muitas famílias, né? Olha, depois que ela foi sitiada por Carlos Magno, ela também serviu de casa de alguns condes, né? Dos condes de Bigorre e dos condes de Champagne, do champanhe mesmo que a gente toma, eles também moraram nesse castelo. Depois disso, ela se tornou uma prisão real. Depois, ela se tornou uma prisão do Estado por conta da Revolução Francesa. E, por fim, que é o que ela até hoje, é um museu. Um dos únicos museus relacionados aos Pirineus. Caraca, olha o tamanho disso aqui, velho. Cachorro é prisão. É uma cela. Alguém já deve ter ficado preso aqui, mano. É mesmo, é? Isso aqui era uma prisão real, quando ele era prisão. Era chamado de Bastilha dos Pirineus. Então, quem ficava aqui eram pessoas que eram mandadas a ser presas pelo próprio rei. Caramba. Fica uma dica, se você é professor não paga para entrar no castelo, tá? Olha, pela primeira vez eu recebi um desconto de professor. É a primeira vez. Aí eu vim aqui, expliquei, eu tava com meus alunos aqui,
e eles me deram desconto. Que é de 100%. Eu fui reconhecido como professor pela primeira vez. Vale muito a pena e dá pra tirar muita foto bonita lá, porque você vê praticamente os Pirineus inteiros. Não, e você tem uma visão maravilhosa do Santuário de Lourdes também, né? Você consegue ver ele em toda a sua totalidade. É muito bonito, vale muito a pena. Só que aí que vem o tema desse vídeo. Você não tá aqui para ficar falando de castelo, né? Você quer saber de Lourdes. E passados vários anos, ali por volta do século XIX, nasce uma menininha chamada Bernadette Soubirous. A gente conheceu a vida de Bernadette através de uma freira, Maria Helena, que levou a gente para conhecer os caminhos de Bernadette. Então fica uma dica, na cidade você encontra no chão algumas medalhas presas no asfalto. Elas são um caminho chamado Caminho de Bernadette. Então se você caminhar por essas medalhas, você consegue visitar todos os lugares que você precisa conhecer relacionados à vida da santa. E um dos primeiros lugares que a gente visitou foi a primeira casa de Bernadette, que é conhecida como Moulin de Boully. Lá, eles moravam numa casa que tinha um moinho. E nessa época, eles viam muito bem de situação. E ela nasceu nessa casa e viveu lá até por volta dos seus 10 anos de idade. É nessa casa que está a maior parte das boas lembranças da infância da Bernadette, porque a família dela cuidava desse moinho. Se você visitar lá hoje, você consegue ver o quarto onde ela nasceu, a cozinha da casa e também o moinho com as moças que foram restauradas no ano de 2012. Mas logo depois desse período, o pai de Bernadette perdeu o emprego e eles caíram em situação de miséria. Então eles conseguiram, o dono, né, de um local que era uma prisão antigamente, cedeu gratuitamente esse local para eles morarem. E qual que é o nome, irmão? Você que manja do francês? Le Cachot. Eu sou o melhor. O Le Cachot, ele era na verdade um prédio que ele serviu de prisão desde 1824. Só que ele não estava sendo utilizado na época e ele foi concedido, né, para que a família Soubirous vivesse lá. Só que ele era somente um lugar para eles não morarem na rua, porque ele não tinha condições de receber uma família. Aqui é onde que eles moraram, 6 pessoas, dentro dessa sala. 6 pessoas. 6 pessoas. Se fala que aqui tinha uma cama, aqui tinha outra, e aqui eles cozinhavam, fazia tudo aqui dentro. E como esse lugar era bem insalubre, algumas vezes eles tinham que, em tempos quentes, eles saíam dali e ficavam lá fora, porque realmente era insuportável ficar lá dentro. Eles viveram lá por volta de 1 ano, mais ou menos. E a única mobília que eles tinham era 2 camas simples e um baú para guardar os lençóis. E nessa época, né, que a Bernadette ela começou a ir, junto com a sua irmã, buscar lenha e ossos secos para eles usarem na lareira. E foi em uma desses momentos que ela viu pela primeira vez uma senhora muito bonita. E aqui entra mais um lugar que com certeza eu acho que é o lugar mais importante da sua visita em Lourdes. Bernadette saiu do Le Cachot para visitar o campo e lá ela visitou a Gruta de Massabelle. Porque ela fazia todo esse trajeto para fazer essa coleta de madeira. E lá tinha essa gruta que ela realmente é bem proeminente. Tipo, tem o rio, né, o campo aberto e tem uma gruta enorme, é uma rocha enorme. Tem uma rocha gigante, um buraco nela lá. E é justamente nesse buraco que ela via essa senhora muito bonita, que no caso é a Nossa Senhora. No dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette tem a primeira visão dessa bela senhora. E depois disso, uma multidão começou a ir para o lugar em peregrinação para visitar, porque eles queriam ver também. Igual aconteceu em Fátima. Só que, nesse caso, a polícia começou a ficar preocupada com a multidão que se aglomerava ali em volta da gruta. Então começaram a proibir as pessoas de visitar Nossa Senhora. Em uma dessas situações, a polícia chegou a cercar a gruta para que as pessoas não se aproximassem. E no dia da aparição, com a gruta cercada, Bernadette venerou a Virgem Maria do outro lado do rio. Inclusive, até hoje, essa cena é lembrada em um monumento que está lá, onde tem uma estátua de Bernadette do outro lado do rio, olhando para a gruta. Ah, e mais uma coisa. Existe uma fila na qual você passa pela gruta, você vê a fonte,
você faz as suas orações, deixa rosa, deixa cartas, então ele é um local de muita devoção. E lá nesse local também é celebrado missa, inclusive São João Paulo II celebrou a missa lá, e também é um local incrível que você não pode deixar de visitar. E para quem é devoto de São José Maria Escrivá, tem uma foto dele lá nessa gruta, porque a gruta escorre água das paredes, e aí ele tá passando a mão, se você quiser tirar uma foto igual, aproveita e faz. Nossa Senhora apareceu várias vezes para ela, mas de todas as aparições tem uma que é a mais especial, que é a 9ª aparição. Porque nessa aparição Nossa Senhora revela para ela que logo debaixo da gruta tem uma nascente. Bernadette cava com as mãos e de fato sai água dessa nascente. Essa nascente está lá até hoje. Você consegue visitar, ver a água saindo dela e consegue também levar para casa alguns vidrinhos de água de Lourdes, o que é muito comum para quem visita lá. Quem visita lá, a gente leva galão, leva garrafa, você vê pessoas empurrando o carrinho com a água da fonte. É muito interessante. Antes da pandemia, Lourdes tinha o banho de Bernadette. Do banho de Bernadette. Só que esse banho, ele era filmado, as pessoas conseguiam ver as pessoas saindo. Então você conseguia ver online, né, 24 horas por dia, pessoas entrando no banho de Bernadette e saindo andando. Inclusive, queria salientar um ponto. Enquanto a gente estava lá, eu vi uma pessoa indo embora levando sua cadeira de roda. Eu não vi o milagre, mas eu vi ela saindo com a grude com um sorrisão na cara. Eu falei, meu Deus do céu. Então realmente é chocante o que você pode presenciar. Lourdes é um lugar de cura mesmo, enquanto Fátima é um lugar de conversão. O Santuário de Lourdes é um dos santuários mais visitados do mundo. Entre os santuários mais visitados está também o de Aparecida. Só que esse tem um negócio interessante. Ele surgiu junto com a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Conta que Nossa Senhora apareceu para Bernadette Soubirous. E nessa aparição, Bernadette pergunta, né, qual é o nome dessa mulher? E ela fala, diga que sou a Imaculada Conceição. Qual que é a grande questão disso? A Imaculada Conceição era um dogma recém-proclamado pela igreja. Para entender ele, você tem que ter um conhecimento mais avançado de teologia. E Bernadette Soubirous não somente era uma menina muito pobre, como ela também tinha dificuldade de aprender. Ela tinha algumas doenças que impediam com que ela aprendesse com facilidade. Então ela saber aquela informação era muito improvável, porque a sua família não sabia e ela tampouco teria capacidade para saber. Logo, alguém contou isso para ela. Isso foi um dos motivos que colocou bem claro que, de fato, Nossa Senhora tinha aparecido para ela. E para variar, uma viagem dessa só foi possível graças aos nossos amigos da onde, amor? Da Agape, que tem essas camisetas maravilhosas, confortáveis, fresquinhas, e que quem acompanhou a gente, inclusive no Instagram, viu que a gente estava todos os dias com essas camisetas. Cara, a Agape tem camisetas maravilhosas e sempre tem promoção lá no site deles. Esse ano eles estão completando 25 anos, Não é pouco tempo, não, gente, é 25 anos de uma marca católica. Então aproveita, vai lá, o link tá aqui na bio para você aproveitar e comprar a sua e também comprar para quem você ama, porque são presentes que evangelizam. Então aproveita, vai no site, adquire o seu e vai se vestir do jeito que um católico deveria. Fechou? Lindos e evangelizando. Eu gostei deles, eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer, E aqui, antes da gente entrar nessa parte, eu preciso te explicar. O Santuário de Lourdes, ele pode parecer um pouco confuso para quem visita. Porque se você olha na foto, parece que você está olhando de frente para o castelo da Disney. E parece que é uma basílica só que está ali. Sim. Mas não é. Ali são 3 basílicas, mais uma cripta. Então, o que você está vendo ali na imagem é um monte de igreja junta, não uma só. Então vamos lá, para você não se perder nesse vídeo, entenda, olhando para a foto, a igreja de cima a gente chama de Basílica da Imaculada Conceição. Debaixo dela, nós temos uma cripta, que é muito importante. Debaixo da cripta, bem de frente ali, aquela parte maior embaixo, né, do lado das rampas, é outra basílica, que é a Basílica do Rosário. E a terceira basílica, fica até o fim do vídeo que eu vou te mostrar onde é que ela tá. Casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Nós vamos começar falando sobre a cripta. Ali é onde foi construída a primeira capelinha em honra a Nossa Senhora. Mas hoje ela é uma cripta muito, assim, é muito emocionante entrar nessa cripta hoje. Por quê? Porque ela é cheia de ex-votos. São plaquinhas onde a pessoa foi até o santuário, pediu uma graça e ela recebeu essa graça. Então ela quis lá e registrar
que ela recebeu essa graça. Então lá é tudo coberto, as paredes, o teto, você entra, você vê, alguns tem realmente as histórias específicas dessa cura, outras só tem o nome e a data, mas é muito emocionante. E ela tem um corredor largo e lá no fundo tem uma capelinha que também ainda hoje são celebrados as missas. É tanto milagre que você vai perceber que esse ex-votos, né, que são essas plaquinhas, estão espalhados por todo o santuário, mas a cripta ela tá abarrotada. Não cabe mais ex-votos lá, não tem mais como registrar mais milagres dentro da cripta. E lá também tá as relíquias de Santa Bernadette. Mas pausa. Bernadette não está em Lourdes, são só algumas relíquias. Bernadette, ela compreendeu que ela havia feito toda a missão dela ao ver Nossa Senhora, ao relatar para a população de Lourdes, a realmente ser um instrumento para Nossa Senhora naquela região. Quando ela percebeu que a missão dela já estava cumprida, que o que ela tinha que fazer ela fez, ela saiu de cena e foi para Nevers. Por quê? E ela fala isso, né? Ela fala que lá é o local de Nossa Senhora. Então, que os holofotes, que as pessoas focassem em Nossa Senhora e não nela. Tanto é que depois ela, nessa cidade ela se tornou uma freira. E ali ela viveu com as irmãs até o dia da sua morte. Então ela realmente se retirou do local para deixar que ali fosse o foco somente em Nossa Senhora e não na vidente. E tanto que Bernadette nunca voltou para Lourdes. Ela foi embora mesmo. E o corpo dela continua em Nevers. E incorrupto, diga-se de passagem. Só que, Guilherme, eu quero visitar Bernadette. Irmão, prepara porque é muito longe de Lourdes. Não é um negócio assim que você vira e fala assim, deixa eu pegar um ônibus igual a gente foi visitar Santa Teresa d'Ávila em Salamanca. Não é. É longe pra um dedéu. Ela realmente quis ir muito longe, tipo assim, vazou mesmo. Se você quiser ver Bernadette Soubirous, você tem que ir lá pra ver ela mesmo, porque é muito longe. Depois que essa capelinha foi construída, obviamente a peregrinação cresceu, não dava para comportar mais gente, teve que construir uma basílica em cima. Então eles chamam um arquiteto chamado Hippolyte Durand para construir a primeira basílica do santuário, conhecida como a Basílica da Imaculada Conceição. A ideia dele era que a basílica emergisse de dentro da rocha. E isso é uma coisa legal. Quando você está na gruta e olha para cima, você percebe de fato que tem uma rocha e de dentro da rocha sai uma igreja. É muito lindo. É muito lindo mesmo. Ela terminou de ser construída em 1876 e ela tem estilo neogótico. Então a torre dessa basílica ela tem cerca de 70 metros de altura e pouco tempo depois foram construídas duas torres laterais, por isso que ela parece muito um castelo quando você vê de longe. E na entrada tem um mosaico do Papa Pio IX, que é quem afirmou o dogma da Imaculada Conceição. Essa igreja tem alguns sinos que marcam todas as horas, toda hora ele toca. E são 4 sinos e eles têm nome. Quais são os nomes deles? Não, mas espera aí, o que ele toca de hora em hora? A musiquinha de Nossa Senhora. É muito bonitinho, gente. Você tá lá em Lourdes e você escuta. E ele canta a musiquinha, é muito legal. Eles têm um sino de 2 toneladas que se chama Jean Avoncine. E tem mais outros 3 que é Geneviève Félicie, Hermie Benoît e Cécile Gastin. Chico, meu Será francês? que o francês está em dia? Não! Também dentro dessa basílica tem algumas placas ex-votos. Ou seja, todo lugar que você vai tem isso, inclusive dentro dessa basílica também, além da cripta. E também tem os vitrais que contam a história de Lourdes e também a história de Nossa Senhora como sendo a segunda Eva. Então é lindo, bate o sol naqueles vitrais assim, magníficos. Beleza, contamos da cripta, contamos da basílica, agora vamos para baixo, para a basílica inferior. Basílica superior, Imaculada Conceição, e agora a basílica inferior do Rosário. Ela foi construída logo depois da primeira. A primeira foi construída em 1876 e essa segunda começou a ser construída em 1883, bem rapidinho. E ela tem o estilo romano-bizantino. Ela foi a segunda basílica na ordem de construção e ela foi construída para atender a crescente demanda de fiéis, porque era tanta gente que queria estar lá
que a primeira basílica foi construída e já não estava comportando o tanto de gente que precisava. Ela foi projetada por Leopold Hard, que é um arquiteto francês. E a sua consagração foi feita em 1901 e ela é conhecida normalmente por Basílica Inferior. A decoração dela é projetada para ilustrar os mistérios do Rosário. São lindos, lindos esses detalhes lá. E quando você vê de longe, você vê uma coroa dourada maravilhosa e uma cruz. E elas foram instaladas depois, só em 1923. Aquela mega coroa de Nossa Senhora é o teto da Basílica Inferior. Tem uma noção ali do que você está vendo quando você chegar lá. E olha só que curiosidade, geralmente as basílicas eram construídas de frente para o oeste, para o oriente, ad orientem, né? Só que essas basílicas não, por conta do terreno, ela é construída para o leste. Então ela está de frente para o castelo. Então quando você chega, você vê o santuário, a pista das procissões e o castelo. É lindo, gente, é lindo. O negócio foi projetado para ser bonito, para dar com pau mesmo. Que é isso? É muito bonito mesmo. E enfim chegamos na Basílica de São Pio X. Que foi a última basílica construída e é a que comporta mais pessoas das outras duas que a gente contou para vocês. Ela foi construída em 1958, na verdade ela foi inaugurada em 1958. E vocês lembram que são duas basílicas anteriores, né? A superior, Imaculada Conceição, a inferior do Rosário, e aí se tem a superior e a inferior, a terceira vai ser o quê? Subterrânea. Pois é. Construíram uma basílica subterrânea em Lourdes. E, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. Todo carinho, tá? Nossa Senhora tem todo o meu respeito, São Pio X também, amor e paixão e devoção por todos eles, mas a igreja é feia. Nossa Senhora. Não tenha piedade! Desculpa, gente, não dá. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece. O Santuário de Lourdes é maravilhoso. Toda essa composição da Basílica Superior, da cripta, da Basílica Inferior, da gruta, do caminho da procissão é maravilhoso. Então, quando você desce a rampa e vê essa outra Basílica de São Pio X, você tem um choque, porque as arquiteturas são completamente diferentes. Então, cara, você tá vendo umas basílicas lindas, maravilhosas e tudo e tal, e você desce e é uma construção moderna. Ela é escura, ela é subterrânea, então quebra, assim, a sua expectativa. E aí você, poxa... Achei muito carinhosa a sua desculpa. Você é tão gentil! Mas a gente tem que contar... comparado com Lourdes, ela é feia, é por isso. É porque Lourdes é muito bonita. Aí você olha ela e você fala, nossa, meu Deus. Mas a questão é, a basílica ela comporta mais pessoas, inclusive ela foi projetada também para receber a procissão em caso de chuva. Porque ela é tão grande que dá para você fazer todo o caminho, né, da procissão de velas lá embaixo. Ele foi a iniciativa do bispo Pierre-Marie, que era o bispo de Lourdes na época, e foi apoiado pelo Papa Pio XII e também pelo prefeito de Lourdes. E ela foi planejada porque as duas basílicas juntas não estavam comportando o tanto de gente que precisava, então precisava de uma maior. Só que qual que era a questão? Vamos combinar que Lourdes é extremamente bonito, extremamente bonito. Você construir mais uma terceira basílica na frente ali ia estragar a paisagem. É verdade. Então eles vão lá e resolvem construir por baixo, porque você precisa de uma basílica que comporte 50 mil pessoas. Então, como que você vai fazer uma basílica para cima sem tampar? Então eles fizeram um subterrâneo por conta disso. Essa gente inventa cada coisa! Essa igreja ela foi consagrada em março de 1958, no dia da Anunciação. E ela foi consagrada pelo cardeal Ângelo Roncalli. Qual que foi o tchan da coisa? Em março de 1958, Ângelo Roncalli consagra a igreja. Em outubro do mesmo ano, Ângelo Roncalli é eleito Papa e se torna o Papa João XXIII. Dá uma passadinha lá, tira uma fotinha e é isso. Ela é considerada menor em questão de hierarquia, não hierarquia. menor de tamanho, né? Não, ela é a maior de todas, mas deixei aqui a minha opinião.
Ah, bom. Uma das coisas mais marcantes de se visitar o Santuário de Lourdes é a procissão das velas. Nós estamos correndo para chegar na procissão das velas, igual tem lá em Fátima, aqui também tem. Só que por conta do horário que a gente chegou com o negócio acontecendo. Tem uma diferença, lá em Fátima, você reza o terço, depois tem a procissão. Aqui não, os dois acontecem ao mesmo tempo. Você reza enquanto você anda, sacou? E já começou e tem gente pra dar com o pau aqui, irmão, se liga. O legal é que eles separam as primeiras pessoas da procissão, são os doentes. Então você vê várias pessoas de cadeira de roda, com deficiência, com algum tipo de doença. Então elas tem a cruz, né, e o corpo litúrgico, né, com a cruz na frente da procissão, depois os doentes, depois todas as pessoas, e cada um com a sua vela. E aí nós rezamos o Santo Terço em várias línguas, que é o mesmo que acontece em Fátima, né? Também tem, por ser um santuário internacional, tem pessoas de várias línguas. Então esse momento ele é muito bonito, porque você vê pessoas de vários tipos, todo mundo junto, com o tercinho na mão, com a vela, rezando e agradecendo e pedindo, né? Porque lá é um local de cura, então as pessoas geralmente vão lá para pedir, para receber a cura que elas tanto esperam. A primeira vez a gente participou da procissão das velas assistindo, na segunda nós participamos efetivamente. Para participar da procissão das velas, você tem que estar na data certa, tá? Ela acontece diariamente, só que da Páscoa até o dia de Todos os Santos. Então ela começa na Páscoa e vai todos os dias até o dia de Todos os Santos. Se você for fora dessa época, você não vai encontrar a procissão das velas. E ela acontece sempre às 9 horas da noite. E como um santuário mariano, tem missas de vários horários, em vários idiomas. Inclusive, enquanto a gente esteve lá, a missa que nós participamos foi com o padre do nosso grupo, numa capela que foi reservada para nós. Então, além dessas basílicas, ainda tem capelinhas que você pode reservar. Inclusive, nessa capelinha também tinham vários ex-votos. Então, assim, gente, tem muito testemunho de cura em Lourdes. É incrível. Esse foi o nosso passeio por Lourdes, foi um dia e meio suficiente para aproveitar. Se você puder ficar mais tempo é melhor, mas um dia e meio dá para fazer tudo com tranquilidade. E na semana que vem nós vamos para Paris! Paris! Irmão, lá é giripoca, pio, chora, mas não vê. Então se prepare, porque uma das cidades mais bonitas do mundo, para mim, só perde para Roma, porque Roma não tem jeito, não tem jeito. Mas isso aí é para uma outra série, né? A semana que vem nós vamos falar sobre Paris e toda a beleza que um católico pode visitar na capital da França. Nós em Paris. Então não esquece que a gente se encontra aqui, se inscreve no canal, clica no joinha e compartilha esse vídeo pro teu amigo que vai visitar Lourdes antes de você, ou não, porque a gente se encontra aqui semana que vem. Um beijo no coração de vocês e tchau!